Paz do Senhor, mulheres que oram, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom momento de você com Deus, estudo de sua palavra, 8º dia do nosso devocional, fé acima de tudo. As características de uma aliança é que ambas as partes devem manter certos padrões ou cumprir determinadas obrigações. Pode ser que a gente não chame isso de aliança atualmente, mas nós nos envolvemos em obrigações contratuais o tempo todo. Uma aliança de casamento significa que ambos, o marido e a esposa, irão amar, honrar e permanecer fiéis um ao outro. Um contrato entre um proprietário e um inquilino significa que o inquilino não irá destruir a residência e que, se ele fizer isso, haverá punições financeiras. As alianças com Deus são diferentes. Quando Deus faz uma aliança, Ele mostra mais do seu caráter e da sua capacidade de manter suas promessas do que sobre aqueles com quem Ele fez a aliança. A aliança abrâmica foi estabelecida quando Deus fez uma promessa a Abrão. Mais de uma década depois, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão e deu-lhe uma exigência para a aliança. A mudança do nome de Abrão significa uma mudança na sua circunstância. Deus proveria a ele um filho por meio de Sarai em menos de um ano. Os novos nomes Abraão e Sara eram uma lembrança da promessa e da renovação do voto de Deus. A nova exigência da promessa, a circuncisão, não salvou a Abraão. A fé dele o salvou. A circuncisão era o símbolo que Deus deu a Abraão e a sua casa e a todos aqueles que iriam conhecê-lo, de que ele havia sido separado por Deus. A circunstância significa que Abraão e sua família eram participantes voluntários na aliança com Deus. Da mesma forma que a circuncisão não salvou Abraão, nem o justificou. Nossas ações também não nos salvam. Abraão foi justificado antes que ele tivesse feito qualquer coisa para merecer isso. Abraão não podia se vangloriar das suas ações, porque Deus escolheu salvá-lo somente por sua graça. Nada além da fé pode nos salvar. Não há nada que possamos fazer para ganhar a nossa salvação. Nós somos justificados por causa de Jesus. Este é um presente de Deus que recebemos somente pela fé em Cristo Jesus. Texto bíblico para a nossa meditação: Gênesis 17, do 1 ao 27, Romanos 4, do verso 9 ao 12 e Gálatas 6, do 6 ao 16. Romanos diz assim: será que essa felicidade de que Davi falou existe somente para os que são circuncidados? É claro que não. Ela existe também para os que não são circuncidados. Pois já citamos as escrituras sagradas que dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Quando foi que isso aconteceu? Foi antes ou depois de Abraão ser circuncidado? Foi antes e não depois. Ele foi circuncidado mais tarde. E a sua circuncisão foi um sinal para provar que Deus aceitou Abraão, porque ele tinha fé. E isso aconteceu quando ele ainda não havia sido circuncidado. Assim, Abraão é o pai espiritual de todos os que creem em Deus e são aceitos por ele, mesmo que não sejam circuncidados. Ele é também o pai dos que são circuncidados, não apenas porque são circuncidados, mas porque vivem a mesma vida de fé que Abraão, nosso pai, viveu antes de ter sido circuncidado. Depois você lê, por favor, tá bom? Gênesis 17, do capítulo 1 ao 27. Vamos ler agora Gálatas, capítulo 6, do verso 6 ao 16, que diz assim: a pessoa que está aprendendo o evangelho de Cristo deve repartir todas as suas coisas boas com quem a estiver ensinando. Não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Vejam as letras grandes que estou escrevendo com a minha própria mão. Os que estão forçando vocês a se circuncidarem são pessoas que querem ficar orgulhosos de coisas de pouca importância. Eles fazem isso somente
para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, pois nem mesmo os que praticam a circuncisão obedecem à lei. Porém, eles querem que vocês se circuncidem para que eles possam se gabar de terem colocado o sinal da circuncisão no corpo de vocês. Mas eu me orgulharei somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pois por meio da cruz o mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. Não faz nenhuma diferença se o homem é que é circuncidado ou não. O importante é que ele seja uma nova pessoa. E para todos que seguem essa regra na sua vida, que a paz e a misericórdia estejam com eles e com todo o povo de Deus. Amém. Queridas, cuidado, tá? Com esses rituais, com essas obrigações, com essas exigências, coisas que são homens cobrando e não a palavra de Deus. São homens querendo impor e já não são mais exigências do Evangelho. Cuidado, ficam atentas. O obedecer, é claro, é necessário, mas tem coisas que são somente os homens impondo para se gabar dentro de si. Por favor, não sejam coniventes com o pecado do orgulho dos outros. Vigie, fique atenta. Se não está nas Escrituras, se não condiz com a palavra de Deus, é julgo de homens, então foge disso. Lembre-se, fé. A fé em Cristo nos faz viver a salvação, porque Ele morreu por nós. E a fé não é nossa, vem dEle. Ele é o autor e consumador da fé, Ele que nos leva a crer nesta ação. É o Espírito Santo trabalhando em nós através da sua palavra. Então, portanto, não há mérito e nem nenhuma glória humana, toda honra e glória a Ele. Fé acima de tudo. Voltaremos amanhã, se assim Deus nos permitir. Beijo!